Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós nos alegramos no Senhor por nos reunirmos aqui para a última aula deste ano de 2023. Vamos estudar a lição de número 14, aula que presencialmente em nossas igrejas, ela é para ser ministrada dia 31 de dezembro, mas a gente sabe que nem todas as igrejas terão, não é, a aula da Escola Bíblica Dominical, mas nós vamos aqui dar a nossa parcela de contribuição, até porque aqueles que não terão a aula da Escola Dominical nas suas igrejas poderão estar acompanhando conosco aqui o desdobramento desta que é a nossa última lição de 2023. Nós estamos aqui nos estúdios do CETADB e eu estou acompanhado aqui pelo Natan, que está nos auxiliando na gravação, e também pelo pastor Adovilson Alves de Andrade. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor Hércules, que bom, não é? 14ª lição. Deus nos tem dado graça e vitória até esse momento e vai continuar, né, pastor? Não tenha dúvida, Nós estamos aí realizando a obra do Senhor, mas é um privilégio, né? Já estamos aí encerrando esse último trimestre do ano de 2023, que realmente foi abençoado. Uma lição cujo tema, né, o assunto foi a doutrina da missiologia, falando a respeito da volta de Jesus, o trabalho de expansão do reino de Deus, propriamente até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Porque depois, meu irmão, aí é só as bodas, né? Primeiro galardoados, depois as bodas e depois reinar com Jesus para a glória do nome dele. A 14ª lição, o tema é missões e a volta do Senhor Jesus. Esse é o tema da lição 14, que, conforme dissemos, presencialmente será ministrado no dia 31 de dezembro. Desde já, eu quero aproveitar aqui para desejar a todos os nossos amados irmãos um feliz 2024. Que este ano que estará se iniciando seja mais um ano de muita bênção, de vitórias e de conquistas no Senhor, porque nós somos dependentes de Deus. Nada é de nós mesmos, mas tudo é no Senhor, é do Senhor, é para a glória do Senhor, e envolvidos, não é, com o Senhor, nós vamos perseverando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, desejamos que você e a sua casa sejam abençoados e que o ano de 2024 seja um ano repleto de realizações, vitórias, conquistas no Senhor. Vamos lá? O texto áureo da lição está no Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 24, versículo de número 14, que diz assim: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Esse é o texto de Mateus 24, 14. A verdade prática diz o seguinte: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Agora nós vamos, meus irmãos, para a leitura bíblica em classe. Você pode pegar a sua revista e, se você não tem, a sua Bíblia. Mateus capítulo 24, vamos ler os versículos de 3 até o 14, acompanhados aqui pelo pastor Adovilson Andrade. Muito bem, Mateus 24, versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: "Conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar?" Jesus respondeu: "Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar, tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo.
e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunha para toda a humanidade. Então virá o fim. Vamos então para os objetivos da lição. Esta lição que tem 2 pontos, não é? 2 tópicos, e cada um desses tópicos com 2 subpontos. Do primeiro deles, o nosso objetivo é explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte. No segundo tópico, nós vamos então relacionar a volta de Jesus com a obra missionária, é a proposta da lição de número 14, não é? Vamos então aqui, juntamente com o pastor Adolvilson Alves Andrade, falar sobre a palavra-chave, o significado dela. A palavra é retorno. Retorno. Retorno é a ação de retornar, regresso, volta. O regresso de alguém ou algo ao ponto de partida após deslocamento anterior no espaço. Vinda, ressurgimento, aparecimento. Portanto, nessa lição, nós vamos comentar sobre missões e o retorno do Senhor Jesus. Vamos para a introdução, então, desta nossa lição de número 14. Nesta oportunidade, nós vamos, então, encerrar o quarto trimestre de 2023, com o assunto relacionado ao trabalho missionário, também com a bendita esperança da igreja, que é a volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima a nossa prática missionária. Ou seja, nós devemos nos empolgar, não é? Desejarmos ainda mais, fazermos missões enquanto Jesus não volta para arrebatar a sua igreja. Não é? É o tempo da igreja evangelizar e conquistar almas para o reino do Senhor, porque aquele que ganha almas, diz a Bíblia, sábio é. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja, no Novo Testamento especialmente, e consequentemente para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. Considerando a iminência do Evangelho, não tem como ser diferente. Jesus está às portas. O que devemos fazer? Pregar o Evangelho. Pena que muitos não entendem assim, não é? As pessoas se acomodaram. Jesus está voltando e muitas vidas precisam conhecer ao Senhor. E esse trabalho, ele é feito por meio da igreja. Pastor Adolvilson, vamos iniciar aqui, introduzindo o tópico primeiro, alcançando o mundo até que Cristo volte. E esse evangelho do reino será pregado, é o subponto 1 aí, desse primeiro tópico. Tópico 1 e subponto 1. O texto de Mateus 24:14 afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. O pastor Hércules, nas aulas anteriores, já fez aí uma colocação sobre este versículo, né? O exegese foi realizado. Este virá o fim aí, é no final do milênio, tá certo? E aí a questão da iminente, pastor, eu trouxe aqui. O que significa esse acontecimento iminente? O que é? Um acontecimento iminente é aquele que está sempre pairando acima de alguém, constantemente, prestes a vir sobre ou alcançar alguém. Ou seja, iminente é próximo quanto à sua ocorrência. A palavra iminente significa provável que aconteça a qualquer momento. Portanto, esta afirmação de pregar o evangelho em todo mundo e depois Jesus virá não é correta. Então, a aplicação desse texto, quando falar lá, então virá o fim, está se referindo ao final do milênio. Ou seja, a história da redenção tempos, não é? será a história da redenção será que finalizada. As pessoas entendem que o fim é quando Jesus vem para arrebatar a igreja. Na verdade, não é. Não é. Não é o fim, porque depois vai ter o período tribulacional, depois vai ter o reino milenial e depois virá o julgamento do trono branco e aí sim, eternidade, não é? Para os salvos e condenação eterna também para os que não foram salvos. Então é só pontuar essa questão. A se considerar que você lendo a revista, se você depois que você acompanhar ela toda, você vai entender que ela aponta para a questão da iminência e em alguns momentos ela acaba se desfazendo aquilo que foi feito anteriormente. Por quê? Se a volta de Jesus é iminente e pode acontecer em algum momento muito próximo, então não cabe dizer que o evangelho vai ter que ser pregado em todo mundo, porque infelizmente, conforme nós já pontuamos na aula passada, na lição de número 13,
A igreja, existem igrejas que estão de fato envolvidas com o trabalho missionário, mas a gente percebe que a grande maioria está bem pacato, o povo não está nem evangelizando, o povo já não comunica mais a respeito do evangelho nem para os seus vizinhos, né? Então você perceba essa realidade. Há aqueles que falam, não, mas quando for acontecer isso, Jesus vai mandar um avivamento sobre a igreja. A gente tem que pesquisar isso no contexto bíblico, porque não aparece isso na Bíblia. O avivamento ele está aí à disposição. Quem busca o Espírito Santo recebe esse avivamento, se faz participante do avivamento, assim como temos igrejas que estão saltitantes na presença do Senhor, a sua membresia avivada na presença do Senhor, porque estão envolvidos com a causa do reino. Então esse é o aspecto, né? Pastor, só para encerrar esse comentário sobre a iminência, quando falamos da iminência do retorno de Cristo, queremos dizer que ele poderia voltar a qualquer momento. E olha a colocação, não há nada mais na profecia bíblica que precise acontecer antes que Jesus venha novamente para arrebatar a igreja. Portanto, iminente a qualquer momento. Basicamente, esse Evangelho do Reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida, né, em Jesus, como realidades disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor. Como podemos ver no comentário bíblico de estudo pentecostal. E devemos pregar aí, Jesus salva, cura e batiza, e é o único caminho que leva para o céu, não existe outro. E no outro ponto ainda, este evangelho do reino será pregado, temos ali, aqui somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada, conforme os seus desígnios. Então ninguém sabe, a realidade é essa, tanto a volta de Jesus. Alguns já tentaram aí calcular datas e se deram mal, mas ninguém sabe, não tem como nós sabermos. Mas os avisos estão aí, o que está acontecendo hoje está anunciando a volta de Jesus. Até isso ocorrer, a igreja, né, de Jesus deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas até que ele volte para arrebatar a igreja. 1 Tessalonicenses 4:13 ao 17 diz assim, olha lá, 1 Tessalonicenses 4:13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, de maneira nenhuma, aqui está ofendendo alguém, é que ele queria que não ficasse sem informação quanto aos que morreram ou aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. E o verso 14 diz assim, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram ou morreram. E o versículo 15, dizemos a vocês pela palavra, ou dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. E o verso 16, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Uma colocação desse texto, que nesse caso aqui, a trombeta é para despertar os mortos. E o versículo 17, depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto que nós usamos constantemente. Esse de 1 Tessalonicenses. Uma questão também que é importante a gente apontar, eu até pesquisei aqui para citar o texto corretamente, e aí a referência é Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 18, porque há alguém que diz que o evangelho tem que ser pregado para que as pessoas conheçam a Deus, não é? Agora, esse texto de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, ele fala exatamente do fato de que nenhum ser humano, ele diante de Deus, tem condições de se desculpar por não ter conhecido a Deus, porque o texto diz assim, ó, eu vou ler na versão da nova tradução da linguagem de hoje, que fica mais fácil o entendimento. Romanos 1,18. Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade em troca da injustiça. Pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles, porque Deus a manifestou. Desde a criação do mundo,
as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão desculpa alguma. O que é que o texto está dizendo? Que desde o início, toda a criação revela Deus, mostra Deus, aponta para Deus, de maneira que ninguém pode chegar diante de Deus e dizer assim, olha, eu não tive oportunidade de me converter, não é porque eu não conhecia a mensagem do Evangelho, mas nós estamos aqui falando exatamente de que estão indesculpáveis, ou seja, não tem como apresentar diante de Deus desculpa, uma vez que o próprio texto revelado está dizendo que desde a criação, todas as coisas apontavam para um Deus Todo-Poderoso, que é o autor e o consumador da nossa fé, da nossa salvação. Então, não há desculpa. Alguém vai dizer, não, é porque as pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho, que é exatamente o subponto que nós temos aqui desta lição. O fato é que muitas pessoas morreram, não é, antes do Evangelho ser escrito, e estes viveram na esperança da redenção, porque entenderam Deus no processo. E é aqui que Romanos capítulo 1, eu li os versículos 18 até 19, 20, mas veja só que interessante, versículo 21 diz assim, assim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a Ele. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas, dizendo-se sábios, tornaram-se completamente tolos. Quando nós olhamos para o texto do versículo 21, diz, olha, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes os seus discursos se desvaneceram, ou seja, se tornaram em nada, e o seu coração insensato se obscureceu. Deus se manifestou. Aqueles que quiseram viver para Deus, viveram para Deus. Quem preferiu viver na idolatria, no pecado, na ignorância, também teve a oportunidade. É esta que é a essência, né? Salmo a 19. respeito disso. Pronto. Verso 1, os fecha. céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pronto. Tá Tudo fácil, tá né? fácil. Está bem fácil de a gente entender a respeito disso. O subponto 2 fala a respeito da urgência dessa tarefa. A urgência da pregação do Evangelho, exatamente por causa da volta de Jesus, que, segundo o que nós temos na lição, é algo proposto nas Escrituras. Por isso, os discípulos de Cristo são instados, ou seja, insistiu-se com eles para que desenvolvessem os seus talentos, talentos esses que foram concedidos por Deus, de modo que eles dessem frutos antes da volta do Senhor Jesus. Texto que eu gosto de mencionar a respeito disso é João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus, o próprio Senhor, foi quem nos escolheu. E o mesmo evangelista João, quando escreveu a epístola, a primeira epístola, ele diz, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O Senhor colocou os seus olhos em nós, nos amou, e aí, meus irmãos, a partir deste amor inconfundível de Jesus, o que pesa sobre nós é aquilo que nós estudamos na lição 13. A responsabilidade, a obrigatoriedade de pregarmos o Evangelho até que Cristo volte. Nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa. Ceifa, Daqui, pastor. fazendo menção a respeito do arrebatamento. Vamos lá. João 4,35, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? E eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Então, estamos falando, urgência. Está falando dessa urgência. Então, a volta de Jesus tem essa relação. Também os obreiros precisam concluir essa obra. Qual obra? A obra da evangelização, a expansão missionária a fim de alcançar os povos, mesmo sendo poucos, porque
são poucos os ceifeiros. A seara, na verdade, é grande, mas pouco os ceifeiros. O texto de Mateus, que é o da referência, está na mão? Então, pronto. Na mão. A referência que está na lição, Mateus 9:37. 37 diz assim: então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o 38, peçam, pois, ao Senhor da seara que enviem trabalhadores para a sua seara. Os ceifeiros são poucos, mas a obra tem que ser feita. Com poucos ou com muitos, a obra precisa ser feita, tem que ser concluída, tem que ser realizada. E também há algo a respeito disso que é o que tem relação com a noiva, que tem que se ataviar. A noiva é a igreja, tem que se ataviar, é se preparar e estar pronta para as bodas com o noivo. E a referência é Apocalipse 19, os versículos de 6 até o 9. Está aqui. Está na mão? 19:6 diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Versículo 7, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento, as bodas, não é? Do cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Versículo 8, e foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o versículo 9, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro, e acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Pronto, a obra é urgente. Do cordeiro. A obra é urgente, precisamos investir do nosso recurso, da nossa vida, para realizarmos esse trabalho. Jesus está voltando, então a colheita precisa ser feita, os obreiros precisam concluir esta obra e a igreja tem que estar preparada para este grande momento, quando acontecerá a união de Cristo com a igreja. Encerrando aqui o tópico primeiro da lição, a pregação do Evangelho é uma tarefa urgente. A urgência se dá exatamente por causa da volta de Jesus. Jesus está às portas, nós não nos cansamos de dizer isso, a sua vinda é iminente, vai acontecer a qualquer momento, quem dera hoje ser. Vamos para o intervalo, nós já retornaremos aqui com o tópico segundo da lição, a volta de Jesus, atrelada à obra missionária. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denobe, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento, você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Muito bem, meus amados, vamos aqui retomando os estudos da nossa lição de número 14, o tópico segundo, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Pastor Adovilson, subponto primeiro, fala a respeito da relação da volta de Jesus e as missões. Muito bem, a volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirma o grande evangelista Billy Graham, de acordo com o nosso textuário, né? Mateus 24:14. Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Agora eu trouxe para corroborar, pastor, o texto de Romanos 10, 13, 14 e 15. Veja bem, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que me invocar, ou que invocar o nome do Senhor, será salvo. Verso 14.
Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E o verso 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Portanto, necessidade, de ir pregar e as pessoas reconhecerem o senhorio de Jesus, o único que pode salvar as almas. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças, empreender, todos os esforços para missões. Para esse serviço temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que alguém se perca. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, o texto diz exatamente assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então não quer que alguns se percam, mas quer que todos sejam salvos, se arrependam. Então esse é o nosso Deus, que dá oportunidade a todos. Ele não veda a oportunidade a quem quer que seja para que se salve, se arrependa. Por isso, continuando a leitura, cada cristão, cada um de nós, deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização, pois está um texto aí, o fruto do justo é árvore de vida, o que ganha alma sábio é. Provérbios 11:30. Muito bem, é isso aí. Então, a volta de Jesus é iminente e, nesse sentido, a igreja tem que usar essa sabedoria de Provérbios 11:30, não é? Ganhar almas. Ganhar almas, porque o que ganha almas, esse se mostra sábio. O subponto aqui deste tópico da lição fala a respeito do chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. Em Apocalipse capítulo 1, o versículo de número 3, ele diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha, se João, quando escreveu a revelação do Apocalipse, ali por volta do ano 95, 96 da era cristã, disse que o tempo estava próximo, imagine quão mais próximo está hoje, passados aí 1900, 2000 anos, não é? Então é algo que de fato é iminente. Por isso o Senhor Jesus continua a chamar a igreja, convocar a igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor. A CPAD tem um livro que inclusive tem esse nome, Alerta Final. Eu vou recomendar aqui aos irmãos que adquiram esse livro, não é? No site da CPAD, você consegue adquirir ele com um desconto promocional ali. Adquira, porque ele é um comentário a respeito dos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, tanto o primeiro, o segundo e o terceiro, que as cartas ali, as 7 igrejas da Ásia Menor, é um negócio fora de série. É o alerta final, é o nome do livro da CPAD. Nessa última hora da igreja, neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização. Jesus diz em Mateus capítulo 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Esta é a convocação que o Senhor faz. Referimos aqui Mateus 28, mas também poderíamos nos referir a Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, que também é a mesma convocação, conforme o registro feito por Marcos, a fim de que os novos crentes estejam também preparados para ouvir a voz de Cristo quando os chamam para a ocasião, ou quando os chamar para a ocasião da sua volta, quando os chamar para o arrebatamento da igreja. A referência é o texto de Tessalonicenses 4, o pastor Adalvilson já anteriormente fez menção desse texto.
Aproveitemos, portanto, os meios odiernos, ou seja, os meios atuais, os meios que nós temos disponíveis de tecnologia, porque o avanço tecnológico está sendo grande. Hoje você já pode contar até com inteligência artificial para poder realizar o trabalho da evangelização, da pregação do Evangelho, que possibilita a Igreja de Cristo comunicar o Evangelho a toda a raça humana. Veja que conforme a ciência vai se multiplicando, o avanço da tecnologia vai crescendo, quanto mais as pessoas ficam indesculpáveis diante do Senhor. Porque chega um ponto que não tem como a pessoa dizer que não ouviu a mensagem do Evangelho, porque está aí hoje praticamente as nossas igrejas. Chega a ser bonito, quando dá o horário de culto, congestiona a internet, né? É tanto culto que é divulgado, tanto culto que aparece ali. Não é possível que essas pessoas não tenham ali a oportunidade de assistir. O fato é que muitos preferem viver no lamaçal do pecado ao assistir uma mensagem do reino de Deus. Pastor Adovilso, encerrando aqui o tópico 2º da nossa lição, o sucesso da evangelização mundial tem a ver com a promessa da volta de Jesus. Cristo voltará e a responsabilidade da igreja é pregar o Evangelho, como nós estudamos na lição passada. E ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Vamos para um intervalo e já voltamos para o encerramento, a conclusão desta lição de número 14 e também da abrangência, do conteúdo de toda esta revista Até os Confins da Terra. Já voltamos. Apresentamos o nosso curso de Teologia de Nível Básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia, onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Muito bem, meus irmãos, concluindo a nossa lição de número 14, neste 31 de dezembro, quando esta aula será ministrada para todas as nossas igrejas. Nós queremos aqui reforçar, não é, que desejamos que esse tempo de quarto trimestre, de 2023, quando estudamos a lição Até os Confins da Terra, o nosso desejo é que tenha sido um tempo de bastante proveito para a nossa igreja, para os nossos irmãos, tempo de crescimento, não é? E de ampliação, de compreensão, de entendimento e ainda mais de inserção dentro dessa realidade que é a necessidade, que se faz a pregação do Evangelho. Vamos então, pastor Adovilso, com a conclusão aqui? Antes de lermos a conclusão, para encerrar, enfim, todos devem se envolver com missões. E missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Está aí. Vamos para a conclusão da lição de hoje. Preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nesses últimos tempos, quanto à prática missionária. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração e em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é urgente.
que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. Fechamos então com esta colocação. Devemos urgentemente envolver-nos com missões. Muito bem, a nossa palavra aqui, a você que está assistindo essa aula aqui, tem algum cargo de liderança na sua igreja? Às vezes você é o pastor da igreja, é o dirigente ali, é o segundo do pastor, ou você é o professor da escola bíblica dominical, ou você é um irmão da igreja, mas a ideia que nós queremos aqui deixar é que cada um de nós, somados, não é porque sozinho não há condições de você realizar um trabalho a contento, mas que você se junte a mais um, a mais dois, a mais 10, a mais 50 e realizemos o trabalho que precisa ser feito. Nós vimos aqui a necessidade da pregação do Evangelho, nós vimos a necessidade dos obreiros se envolverem e fazerem o trabalho, nós vimos a necessidade nesta lição da igreja estar pronta, porque Jesus, a sua volta é iminente, ele voltará, breve virá. Esta é a verdade incontestável que nós temos no Evangelho. Com isso, nós temos que evangelizar, alcançar almas, para que mais vidas estejam na eternidade com Cristo, ao invés de viverem a condenação por causa da ignorância, de não terem tido a condição de, em algum momento, ouvir a mensagem do reino e se entregar para Jesus, porque ele está à porta e ele bate, não é? Ele está à porta e bate. Essa é a realidade que o Evangelho nos apresenta. Deus abençoe você, queremos agradecer, estamos encerrando este ano 2023, no que diz respeito ao nosso trabalho de Escola Bíblica Dominical. Na próxima semana já estaremos iniciando, não é, o primeiro trimestre de 2024 com os estudos das lições de Escola Bíblica Dominical e, claro, queremos tê-los conosco. Nos ajude compartilhando essa aula. Se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você tem alguma dúvida, se você ficou com alguma dúvida a respeito do conteúdo desta revista, não é? Até os confins da terra, mande nos comentários para que a gente possa estar te dando um retorno. Enfim, nós queremos cooperar, ajudar naquilo que for possível por meio deste trabalho. Deus abençoe você e mais uma vez, feliz 2024 para você e para toda a sua casa. Pastor Adolfo. Muito bem, graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida do pastor Hércules, né? Que é o idealizador da Escola Bíblica Dominical a partir aqui dos estúdios do CETADB. E o nosso interesse é levar conhecimento através da palavra do Senhor a todos os nossos irmãos e irmãs, auxiliando a cada um deles, os professores, enfim. O fato é que nós pedimos que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês. Feliz 2024, realmente as nossas aulas estão sendo uma bênção para a glória do Senhor. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sua família e seu ministério. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. A paz do Senhor, felicidades.